Continuando com vocês aqui na página 218, lá em cima diz assim: assim, quando uma pessoa anota seu endereço completo, ela escreve o nome da rua, o número da residência, o nome do município e a sigla do estado e o código do endereçamento postal, que é o CEP, tá? Então, é importante a gente saber o que é cada um desses itens do meu endereço, que todos esses itens juntos é que vão fazer o meu endereço, né? Então, para eu dar a minha localização, para eu dar o meu endereço completo, eu preciso saber a rua, eu preciso saber qual é o número da casa, eu preciso saber aonde fica essa rua, né? Em que cidade que fica essa rua. Eu preciso saber em que estado fica essa cidade, né? E aí, finalmente, o CEP. Então, hoje em dia, as pessoas não utilizam mais essa caracterização do endereço para mandar uma carta de um lugar para o outro, né? Mas a gente precisa muito ainda saber qual é o endereço da gente. A gente vai vai fazer uma ficha cadastral, a gente precisa colocar o endereço da gente. Qualquer coisa que a gente vá comprar, né, que precise dos dados da gente, a gente precisa do endereço completo. Então, é muito importante que a gente saiba o endereço da gente. E o endereço completo precisa ter todos esses itens: o nome da rua, o número da casa, o nome da cidade, o estado e o CEP. Se você ainda não sabe, corre lá perguntar para a mamãe, geralmente no documento de água ou de luz, né? Ou alguma fatura de cartão de crédito que vai ter todos esses dados. Então, corre lá, se interessa nessas coisas, que essas coisas fazem parte da sua vida. Na atividade número 3, vocês precisavam colocar a sigla dos estados, né? Do nome dos estados. Então, o que é a sigla mesmo? A sigla é a representação do nome dos estados que é realizada a partir das letras iniciais aí do nome dos estados, tá? Então, nós temos aí Paraná, PR, Rondônia, RO, Paraíba, PB, Sergipe, SE, Santa Catarina, SC e Pará é o PA, tá? Então, para eu não ter que escrever o nome do estado inteiro, eu utilizo a sigla, que fica mais fácil para eu poder visualizar, para eu poder escrever, fica mais fácil. Geralmente, eu utilizo as duas primeiras letras do nome do estado. Mas se esses estados tiverem as duas primeiras letras iniciais iguais, né, que nem Pará, Paraíba e Paraná, o que eu faço? Então, olha, o Pará, que é o que acaba primeiro, né, no alfabeto ele vem primeiro, né, Pará, então a gente escreve com PA, o PA, tá? Aí, nós vamos lá para o Paraná. O Paraná, a gente vai usar o P e o R. E depois a Paraíba, a gente vai usar o P e o B, tá bom? Então, assim, são essas siglas. Esses estados que começam com as mesmas letras, às vezes causam um pouquinho mais de confusão. Mas não é difícil da gente olhar, da gente entender e da gente utilizar, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho dos estados. No slide anterior eu tinha falado dos municípios, né, que são a menor unidade, né, o município é a menor organização que se tem politicamente dentro do nosso país. E o estado é o lugar onde ficam os municípios, que é aquela divisão que a professora mostrou já para vocês, né, no primeiro mapa, no mapa da divisão, né, política. Então, o nosso país tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, a gente já vimos nos capítulos anteriores que os portugueses chegaram ao Brasil e logo foram em busca de riquezas, como ouro, prata e pedras preciosas.
fundaram vilas e cidades, plantaram cana-de-açúcar e penetraram em áreas de interior do território colonial. Com isso, expulsaram e eliminaram muitos povos indígenas. Para organizar a administração da colônia, criaram primeiramente as capitanias hereditárias. Depois, foram criadas as províncias, cada um com o governo geral. Mais tarde, eles deram origem aos estados. Então, só para vocês entenderem essa leitura, quando o Brasil quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, então o Brasil não tinha essa divisão política, porque os nativos, que moravam aqui no Brasil, que eram os indígenas, eles não tinham esse interesse, eles não utilizavam, não tinham interesses econômicos. Então, o interesse deles era viver bem com a natureza no espaço onde eles estavam. Então, eles não tinham interesse econômico, não entendiam essa questão de compra, venda, dinheiro, trabalhar para o outro, eles não tinham essa relação, essas relações aí sociais que foram trazidas pelos europeus, pelos portugueses. E aí, como os portugueses chegaram aqui, eles precisavam fazer essa organização aqui no nosso país também. Então, eles dividiram inicialmente o nosso país em 15 capitanias hereditárias. Depois dessa divisão de 15 capitanias hereditárias, que não deu muito certo, vieram as províncias. E depois, esses dois eventos, esses dois tipos de organização, eles vão dar origem aos estados, como a gente conhece hoje. Um pouco diferente, porque no começo tinha menos estados, os estados eram maiores. Tá bom? Já eu volto com a página seguinte, só um segundo.